Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo falando de coronavírus. O governo de Israel liberou a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. A decisão anunciada pelo Ministério da Saúde foi aprovada por um painel de especialistas na semana passada, depois que os Estados Unidos concederam o uso emergencial da vacina Pfizer e BioNTech para a faixa etária na dose de 10 microgramas. Exemplo de vacinação, Israel começou a aplicar a terceira dose da vacina em agosto para a população de forma geral. O país também foi o primeiro a oferecer uma dose de reforço contra a Covid, ainda em julho, para adultos com sistema imunológico suscetível a doenças. De acordo com os ensaios clínicos da farmacêutica, a vacina demonstrou ser 90,7% eficaz contra as formas sintomáticas da doença. Além de evitar que adoeçam, as autoridades também esperam reduzir o número de fechamentos de escolas e a transmissão da epidemia para a população em geral. Os Estados Unidos começaram a vacinar contra a Covid-19 crianças da mesma faixa etária na última terça-feira. O Reino Unido elevou recentemente para grave o nível de ameaça terrorista no país. A medida ocorre após a explosão de um táxi em frente a um hospital de Liverpool. Este nível de ameaça significa que o risco de um atentado é considerado altamente provável. A ministra ressaltou que a ocorrência de Liverpool foi o segundo ato considerado terrorista depois do assassinato do deputado David Amess há um mês. A polícia acredita que o artefato foi construído pelo passageiro do táxi. O homem morreu na explosão e ainda não foi formalmente identificado. No domingo à noite, a polícia informou que 3 homens foram detidos, suspeitos de envolvimento no caso. A Rússia foi criticada por ter realizado um teste de um míssil espacial, mas negou ter colocado em risco a tripulação da estação internacional. A Rússia admitiu ter destruído um de seus satélites durante o teste de um míssil espacial, mas o país rejeitou ter posto em perigo a tripulação da Estação Espacial Internacional e criticou a acusação feita pelos Estados Unidos. Declarar que a Federação Russa cria riscos para o uso pacífico do espaço é, no mínimo, hipocrisia. Não há fatos. Em um comunicado, o Exército informou que o Ministério da Defesa executou com sucesso um teste, o que resultou na destruição de um aparelho espacial que estava em órbita desde 1982. O lançamento deste míssil havia sido antecipado na véspera pelos Estados Unidos, que acusaram Moscou de provocar uma nuvem de destroços ameaçadores para os astronautas da ISS. Segundo Washington, os 7 astronautas a bordo da estação espacial tiveram de se refugiar temporariamente em suas naves para se prepararem para uma eventual saída de emergência. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte condenou o ato da Rússia, que classificou de irresponsável. A cidade paquistanesa de Lahore foi declarada a cidade mais poluída do mundo por um monitor de qualidade do ar. Já o governo de Nova Delhi decretou o fechamento de escolas e pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho. A concentração de partículas poluentes no ar da capital indiana chega a 30 vezes o nível máximo recomendado pela OMS. Moradores da localidade, sufocados pela poluição, imploram as autoridades para que tomem uma medida contra a crise. Tem muita fumaça e poluição aqui. Eu costumava passear com os meus filhos, mas já não os levo comigo. As crianças estão enfrentando doenças relacionadas à respiração. Apelamos ao governo, pelo amor de Deus, que encontre uma solução. Existem fábricas e pequenas indústrias operando aqui. Tem que mudá-las para outro lugar ou dar a elas uma tecnologia moderna para que possamos nos livrar dessa poluição.
De acordo com uma empresa de tecnologia suíça que realiza o monitoramento, Lahore teve uma classificação de qualidade do ar avaliada em 348, bem acima do nível de risco de 300. Mas esta não é a única cidade a sofrer com a fumaça. A cidade indiana de Nova Delhi decretou o fechamento de escolas e pediu aos moradores que optem pelo teletrabalho. O acesso de caminhões de mercadorias não essenciais à cidade está proibido até 21 de novembro. A cidade de 20 milhões de habitantes é afetada a cada inverno por uma densa camada de névoa tóxica. Um estudo publicado na revista The Lancet em 2020 informou que pelo menos 17.500 pessoas morreram na capital da Índia em 2019 devido à poluição do ar. Outro relatório publicado em 2020 pela organização suíça ICAIR concluiu que 22 das 30 cidades mais contaminadas do mundo ficam na Índia. Para encerrar, galopando pelas areias de um vale na Jordânia, mais de 100 cavaleiros passaram pelo deserto em uma corrida de longa distância. A corrida, que durou 5 dias e percorreu uma distância de 200 quilômetros, envolveu jockeys amadores. A largada foi dada em Wadi Rum e a linha de chegada foi na antiga cidade do deserto de Petra, patrimônio mundial da Unesco. Uma equipe mista da França, Blue Gala, composta por 3 mulheres e 2 homens, venceu a prova de longa distância. Quasani, um time amador composto por 5 médicas francesas, ficou em segundo lugar e fechando o pódio a Cavalaria Real de Oman, formada por homens. Camille Cerf, de 27 anos, ganhou o título de Miss França há 6 anos. Uma das amazonas da corrida na Jordânia, ela relatou o que sentiu ao participar da competição. É uma grande experiência que permite descobrir um novo país. Os organizadores dizem que a corrida desafia não apenas as habilidades do cavalo, mas também o espírito de solidariedade e disciplina dos competidores. A corrida na Jordânia também teve um caráter inclusivo. Emeline Parmentier, uma belga de 26 anos que teve de amputar as 2 pernas após um acidente de carro em 2019, disputou a prova usando uma sela especial. Após o acidente, eu disse para mim mesma: bem, eu não posso andar mais, e se eu não andar, não vou descobrir coisas novas. Portanto, montar cavalos é como caminhar de novo. A corrida na Jordânia reuniu cavaleiros e amazonas de toda a Europa, Estados Unidos, Indonésia e Japão. Entre eles, uma presença ilustre: a princesa Jalila Bint Ali, da família real jordaniana. Segundo a organização do evento, um total de 133 competidores de 16 países cruzaram as areias do Vale Wadi Rum. Todos os cavalos vêm da anfitriã Jordânia. A paisagem exuberante já é conhecida nas telas do cinema. No local, Peter O'Toole filmou o épico Lawrence da Arábia, de 1962. A chegada da corrida também utilizou outra locação de Hollywood, o famoso Tesouro de Rocha em Petra, em Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989. Como em todo o mundo, a pandemia de Covid-19 prejudicou as atividades turísticas. Agora, eventos como a corrida de cross-country podem ajudar na recuperação do turismo local, que corresponde a 1/10 do PIB da Jordânia. Esta é a expectativa do guia Mohamed Salim. Todos aqui estão felizes. A pandemia nos afetou muito e perdemos renda. Espero que as corridas atraiam a atenção dos turistas e os tragam de volta. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.